Fala, fanático vascaíno, fanática vascaína, vocês estão bem? Então chega deixando o seu like, que é a mãozinha que tá aqui embaixo, que é super importante pro nosso canal. Comenta o que você achou da tarde magnífica no nosso salão de festas, o Morumbis. Vem aí o Juventude, tem Corinthians, tem Botafogo, tem uma sequência boa para o Vasco dar uma engrenada nessa temporada. Saímos da zona de rebaixamento e podemos distanciar na quarta-feira. Então, vambora, compartilha, se inscreve no nosso canal, que é a sua casa, gente. O José Carlos está falando pro Neymar chorar. 6-0, vitória do Vasco contra o Santos no Morumbis. Foi a maior derrota da carreira do Neymar. O Neymar nunca havia perdido por 6-0 ou por um placar tão elástico. Importante destacar que é a segunda vitória consecutiva do Vasco no Morumbis. E aí, outra curiosidade, o Vasco não vencia no Campeonato Brasileiro há 5 jogos. A última vitória do Vasco no Brasileirão tinha sido justamente no Morumbis, num passeio do Vasco contra o São Paulo 3-1, que acabou sendo pouco. Aquele dia o Vasco amassou o São Paulo. Hoje, primeiro tempo relativamente equilibrado, em que o Piton abre o placar depois de um cruzamento da direita, muita dúvida se a bola do David saiu pela esquerda, achei que não dá para cravar, então eu fico com a decisão da arbitragem dentro de campo. No segundo tempo, o Santos sofreu um apagão de 45 minutos, tomou 5 gols, e gols meio humilhantes, né, dos caras tocando, fazendo tabelinha, entrando dentro da área, aquele gol de casado contra solteiro, né? Gente, olha, difícil, né? Você, torcedor vascaíno, hoje tá de bem com a vida, tá rindo de tudo, tá cumprimentando até o desconhecido na rua, tá dando abraço em quem você não conhece. Porque ontem realmente foi um dia fantástico. Uma atuação soberba, uma atuação de Vasco da Gama. Foi a maior goleada depois de 2001 no Campeonato Brasileiro, que o Vasco aplicou com 6 gols de diferença. O blog do Garone, André Garone, um grande abraço ao Garone, aqui eu respeito demais e gosto muito do trabalho dele, levantou lá nos arquivos e a última vitória por essa diferença tinha sido 7-1 que o Vasco tinha aplicado no São Paulo, em São Januário, ainda com o Romário em campo. Cara, mas ontem foi no Santos, no Morumbis, com mais de 54 mil torcedores, com o Neymar em campo, e o Vasco, jogou com autoridade. Coutinho, como diz meu amigo Oswaldo Pascoal, transformou a bola numa azeitona, matou o jogo. David jogou muito bem, o Nuno jogou muito bem, Lucas Piton, autor do primeiro gol, muito bem, o Ryan muito bem, o sistema defensivo foi bem. Olha, uma atuação para você tirar e falar assim, cara, na boa, por que não joga assim sempre? O Vasco vem evoluindo no campeonato, o problema é a questão da finalização, né? O Vasco cria muito e finaliza mal. Mas nesse jogo não foi assim. Foram 14 finalizações e 9 no alvo. Logo, houve eficiência. E quando há eficiência, há gol. Simples assim. Claro que vai ter a discussão, e eu vou tocar essa discussão mais até no nosso Na Conta KTO, em relação à ausência do Verratti. O Verratti então não tem que ser titular? Discordo. O Verratti tem que ser titular sim e vai voltar, ele é o capitão do time. Quarta-feira lá em Caxias do Sul. Agora, ficou muito claro ontem para todos os vascaínos, e se o Diniz tinha alguma dúvida, agora não tem mais, que dá para tirar o Verratti em alguns jogos e colocar esse time com mais mobilidade. O time foi muito rápido, trocando passes. Cara, o que o Coutinho e Tietchan fizeram na cara do Brasão é brincadeira, chegar e cavar, coisa linda. Era isso que a gente esperava que o Vasco fizesse. Foi a maior derrota da carreira do Neymar, foi a maior derrota do Santos na história do Campeonato Brasileiro, foi a maior derrota do Santos como mandante no Campeonato Brasileiro e a demissão do Kleber Xavier. Mais uma vez o Vasco contribui para a demissão de um treinador adversário. Foi assim antes da Copa do Mundo de Clubes, com o Zubeldia no São Paulo e agora com o Kleber Xavier no Santos. Cada um com seus problemas. Ai, meu Deus do céu, como é bom ser Vasco, né, cara? Na alegria e na tristeza, mas é bom pra cacete ser Vasco. Desculpa, torcedor, meu desabafo. Logo cedo, vocês estão bem? Essa é a pergunta que eu quero fazer pra vocês. Difícil, né? Pô, mas tem que botar o pé no chão. Ganhou. Cara, o Santos ganhou do Flamengo e do Cruzeiro, líder e vice-líder do campeonato. Não é um adversário qualquer que nós batemos. E batemos com autoridade 6-0 na casa deles, sem ninguém expulso.
Porque se tivesse um jogador expulso, e era para ter sido o Luizão, o zagueiro no primeiro tempo, por uma falta escandalosa no Ryan, mas a arbitragem resolveu dizer que ele pulou. Brincadeira, né? É só aquele moço lá, o Bruno Bosquilha, que acha que foi, né? Levantou a bandeirinha dele. Não, abate, ele pulou. Brincadeira. O cara veio com o joelho no pé, mas tudo bem. Jogou contra 11 contra 11. O time do Vasco se impôs. Jogou altíssimo nível. Altíssimo nível. Só que dessa vez com poder de finalização. Isso para mim faz toda a diferença. O Jair tá fora, que jogou muito bem também. Levou o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Juventude. E esse jogo tem um peso muito grande para nós. Porque se não, vejamos... O Vasco saiu da zona de rebaixamento, está com 19 pontos ganhos. Ele agora faz o primeiro dos 2 jogos atrasados, que é o Juventude. Ganhando, vai a 22. Ele ultrapassa o Santos e empata com o Corinthians. Só que no critério desempate, que é número de vitórias, vai ultrapassar. Hoje o Vasco tem 5. Vencendo, vai a 6 vitórias. Né? Então, assim, o Vasco automaticamente já sobe 2 posições. Então, vamos para a 16º lugar. Até olhando aqui a tabela, para não passar em branco aqui. Eu tô bem. Vamos para a 14ª posição. O Vasco vai a 6 vitórias, venceu do Juventude, e o Corinthians fica com 5. Imediatamente acima dele está o Grêmio, com 23 e 19 jogos. Aí a gente igualou, porque o Grêmio também tem um jogo a menos, o Inter com 24 tem um jogo a menos, está igual o Vasco. Então, 19 e 19, 23 e 24 pontos. A gente começa a colar lá em cima. Depois tem o Corinthians no próximo fim de semana. Aliás, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela, só correr aqui rapidinho. A tabela do Campeonato Brasileiro. Vai ter o Corinthians, o Grêmio recebe o Ceará e o Internacional sai para pegar o Cruzeiro. E o Atlético Mineiro tem o São Paulo no Morumbi. Rapaz, o Vasco pode terminar, porque o Atlético Mineiro tem 24, o Ceará tem 25. Vencendo o Juventude, vencendo o Corinthians, emplacando 3 vitórias seguidas, o Vasco pode dar um salto de parar ali no 11º lugar. E aí a moral vai, elevadíssima para pegar o Botafogo. Esse não é o Vasco que nós gostaríamos de acompanhar? Claro que não vamos vencer todos os jogos de 6. Aliás, a maior goleada do Campeonato Brasileiro é nossa, assim como Flamengo e Juventude. São as 2 maiores goleadas dessa edição. Cara, mas nós tiramos o saldo que era negativo, agora o saldo é positivo de 1. 25 gols marcados contra 24 sofridos. E o Vasco tem que aproveitar a fase agora. A bola começou a entrar. Verratti em campo. Quarta-feira. Apertou o jogo, não está acontecendo. Troca. Bota o David de volta, que fez um golaço ontem de voleio. Olha, quando for por volta de 5 horas, eu vou colocar todos os gols, estou editando todos os gols, a narração do Fanático Vascaíno para você, que é um torcedor apaixonado pelo Vasco da Gama. Muito obrigado pelo seu carinho. A transmissão de ontem foi fantástica. Batemos 90 mil visualizações, mais de 500 novos amigos entraram no Fanático Vascaíno. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a sua casa. Vocês estão bem? Os memes foram diversos. E olha, repercussão pelo mundo também. Jornais como o Diário Olé, o AS da Espanha repercutiram a derrota sofrida pelo time do Neymar e a vitória do Vasco, do Felipe Coutinho, que voltou querendo demais. Morumbi é o nosso salão de festas. O Vasco jogando lá se dá super bem. Atropelou o São Paulo, atropelou sem deixar anotar a placa o Santos. E agora vai para cima do Juventude. Tem que ganhar. Somar mais 3 pontos. Quarta-feira, lá em Caxias do Sul, às 7 da noite. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. E tamo junto, porque aqui é Vasco, hein? Que segunda-feira é essa? Só pergunta assim, vocês estão bem? Olha, se você olhar no relógio, já são 7? Não saiu mais um gol do Vasco não, 7 horas, tá? Tchau, e qualquer coisa, se ninguém quiser, eu quero falar contigo, não, só 6 segundos para eu te falar um negócio, rapidinho você conta a história. Um grande abraço e o Vascão tá lá, subindo no Campeonato Brasileiro. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto.